Vou passar agora aqui uma animaçãozinha onde demonstra como funcionam essas etapas de obra. Então a gente vai estar passando aqui agora a parte do guia, banda acústica passando em cima, os montantes a cada 600 milímetros sendo feito na vertical, chapeamento das placas, passagem das instalações hidráulica ou elétrica, a lã de vidro colocando. Nós temos lã de vidro, lã de PET e lã de rocha. Tem 3 tipos de materiais isolantes acústicos e térmicos. Temos a parte das placas, então aí as placas vão de acordo com a tipologia da parede, colocando os parafusos a cada 30 ou 40 centímetros no máximo, sempre intercalando entre um e o outro. A massa e o tratamento da junta com fita de papel, fita perfurada. Depois a gente vem e dá a massa e pinta o sistema. Pronto. Essa animação demonstra rapidamente como funcionaria a instalação de uma parede. Emendas dos montantes. É muito interessante também saber essas emendas e fiscalizar, porque você nem sempre vai pegar paredes com 3 metros de altura. Vai ter paredes de 4,5 metros, 5,5 metros. Como é que eu vou fazer a emenda desses montantes? É permitido? Não é permitido? Então, de acordo com a norma, a gente corta um outro pedaço de guia com 600 milímetros e faz essa junção da emenda entre um montante e o outro. Ele abraça os 2 montantes, centralizando 30 para cada lado. Então você deixa ele centralizado 30 para cada lado. Com isso eu consigo ter essa força mecânica para sustentar. E isso em todos os montantes para poder atingir o pé direito, que é o necessário. Reforço. Nós temos 2 tipos de reforço. Tem um reforço de madeira e reforço metálico, né? É bem utilizado todos os 2. A gente gosta, eu particularmente gosto muito de usar o de madeira, porque na obra nem sempre os montantes vão estar a cada 600, vão estar com 40, 400, vai ter, às vezes com 600 eu vou ter que dobrar a quantidade de montante devido às instalações hidráulicas. A parede nunca vai casar certinho na modulação, então eu tenho essa facilidade de cortar a chapa. Então essas chapas são tratadas, tem a chapa OSB, então ela é tratada, autoclavada, tem garantia do fabricante de mais de 50 anos. Ela já é tratada para anticupim e antimofo. Então você pode colocar essa de madeira que não vai ter problema nenhum. Você vai ter uma carga lá, vai aguentar 70 a 80 quilos numa carga dessa daí. Mas na frente eu vou mostrar para vocês como se faz essa sustentação e quanto aguenta cada carga. A estrutura metálica. Da estrutura metálica, essa chapa de reforço de estrutura metálica são as chapas galvanizadas, onde elas já vêm pré-fabricadas. E tem uma abazinha, você vai perceber aí no slide, tem essa abazinha onde você faz o parafusamento delas para poder sustentar ela. Então é muito simples de ser fixada. O ponto negativo que eu acho dela, porque caso a gente tenha os montantes menores, você tem que fazer o corte nessa chapa. Então dá mais trabalho e pode criar algum tipo de interferência, algum ponto de oxidação dessa chapa. Tipos de estrutura, então aí a gente começa a ver as tipologias de paredes. Montante simples, quando a gente fala de montante simples, é apenas um montante e uma chapa de cada lado. Montante duplo seria o que? Montante um de costas para o outro. Isso aí quando a gente vai ter algumas paredes de vãos maiores, então a gente chama eles montantes duplos, para dar uma resistência mecânica para vencer grandes vãos. Estrutura dupla, então às vezes eu não tenho aquela parede que eu vou passar uma tubulação de 100 milímetros, 200 milímetros. Então preciso fazer uma parede um pouco maior. Então eu coloco 2 estruturas. Então a gente chama paredes de estrutura dupla. Estrutura ligada com montante duplo seria a junção de todo mundo. Então é de costa um para o outro e 2 estruturas. Então também, dependendo da tipologia, utiliza muito isso para isolamento acústico. Então você ganha um isolamento acústico maior. Temos a outra parede que agora a gente vai entrando mais na parte acústica. São as separativas. A gente faz tipo um zigue-zague. Então a gente utiliza montantes simples, deixando ela com a espessura maior da parede. Então para poder fazer o zigue-zague, aí em amarelo vocês estão observando, que são a lã de vidro. Então você consegue fazer esse zigue-zague para poder dar um isolamento acústico maior. E assim a gente vai indo também com a mesma estrutura, com a estrutura dupla, com a estrutura ligada e com a estrutura dupla interligada. Então você consegue fazer toda essa mesma tipologia com várias. Então isso aí vai depender do seu projeto, vai depender da necessidade acústica, da necessidade de entendimento de vão. E assim a gente vai conseguindo fazer cada tipologia. Então você observa que há N tipologias para atender o seu projeto arquitetônico e executivo na engenharia. Aqui vamos apresentar uma tabela de desempenho, que é onde está mostrando essa tabela de desempenho, a espessura dos montantes
montantes, as espessuras da chapa, qual o tipo da chapa que eu tenho que utilizar para atender certo resistência a fogo, qual quantidade de chapas que eu tenho que atender para ter um desempenho acústico ideal para você. Então, qual a espessura, qual o vão que eu consigo atender. Então, com a parede de 2,5 metros, qual o montante que eu tenho que usar, com a parede de 5 metros, qual o montante e guia que eu vou ter que utilizar. Ou seja, então nessa tabela completinha você consegue acessar e ter essa liberdade. Então você consegue ir vendo para poder conseguir fazer o seu projeto arquitetônico em cima disso. Caso não tenha um projeto arquitetônico detalhado, você consegue chegar na sua obra e executar da forma correta dentro das normas da ABNT. Bom, acabamos de ver toda a parte de estrutura. Agora, no próximo bloco, espero você para a gente ver a parte de plaqueamento.